Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nós vamos ler o capítulo 4, começando do primeiro versículo do capítulo 4, por enquanto. Depois nós vamos ver alguns outros versículos dessa epístola, dessa carta. Mas eu quero começar no capítulo 4 de Efésios. Amém? Vocês encontraram? O texto santo diz assim, como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Amém? Vocês me permitem orar mais uma vez? Senhor, que está a Tua palavra. A Tua palavra é o que transforma a nossa vida, é o que muda o nosso caráter. A Tua palavra é o que nos traz ânimo, alegria, força, coragem para viver. E a Tua palavra vai ser pregada aqui nessa noite. E a minha oração, a nossa oração, Deus, é para que a gente saia daqui alcançado, tocado, transformado, mudado. Deus, a Tua palavra tem poder para realizar tudo isso na nossa vida, no nosso coração. E nós precisamos desesperadamente sermos alcançados, sermos mudados pela Tua palavra, que a Tua palavra encontre em nós terra fértil para germinar, para frutificar, e que a gente possa, Deus, nessa noite, sermos tocados e alcançados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente está falando sobre família nessa noite, e eu penso que existe grandes ataques à família desde sempre. Desde que o homem caiu no Éden, que o pecado começou a estragar os relacionamentos e começou a afetar a nossa família. E quanto mais a iniquidade se desenvolve no mundo, aumenta no mundo, mais a nossa família é atingida, é atacada, é bombardeada pelo inferno. Os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens são bombardeados todos os dias, irmãos, para que a nossa família seja fragmentada. O inimigo quer destruir a nossa família. O inimigo quer abalar as estruturas da nossa família. E eu vejo que existem 3 ataques que o mundo tem feito para atingir a nossa família. E esses ataques, eles alcançam principalmente as nossas crianças e os nossos adolescentes. Eu sou líder de jovem lá na minha igreja e eu amo liderar jovem e adolescente. Eu sou professor, já faz um tempo que eu dou aula, e eu amo me envolver com a vida dos meus alunos. E eu percebo isso, tanto na minha vida liderando jovens na igreja, quanto vivendo com os meus alunos, convivendo com os adolescentes, que esses ataques têm bagunçado a mente e o pensamento, principalmente dos adolescentes e dos jovens. Veja só, o que tem bagunçado a mente das nossas crianças? As maiores questões dos adolescentes de hoje, irmãos, é a seguinte: eles pensam, o que define a minha identidade? A grande pergunta de quem sou eu? Que identidade eu tenho? Isso tem bagunçado, isso tem mexido com a mente dos nossos jovens, das nossas crianças e das nossas famílias. A outra grande questão que tem se feito, os adolescentes têm pensado é: a que grupo eu pertenço? A que lugar? Qual é o meu lugar no mundo? Em que lugar eu devo estar? A que grupo eu pertenço? Quem sou eu e a que grupo eu pertenço? E a terceira questão que as crianças, os adolescentes e as famílias estão sendo atacadas é o seguinte: que diferença eu faço nesse mundo? Qual é o meu motivo de vida?
Muitas crianças, adolescentes e adultos têm acordado todos os dias sem ter a motivação de viver. O porquê da minha existência. Para que eu estou no mundo? Para que eu existo? São essas as grandes questões que têm bombardeado a nossa família. Pelo menos 3 grandes questões. O que define a minha identidade? Quem sou eu? Para você ter uma ideia, quando você vai criar uma conta no Facebook, existe mais de 52 tipos de identificação de gênero que você pode escolher que identidade você quer assumir. Veja que bagunça na identidade. Eu não sei quem eu sou, então tem 52 opções que eu vou tentar ali descobrir quem sou eu. E sabe qual é o grande problema dessas perguntas, meus irmãos? É que o mundo tem respondido essas perguntas para as nossas crianças, nossos adolescentes e os nossos jovens. O mundo tem olhado para as nossas crianças e tem dito para ele qual a identidade eles têm. O mundo tem olhado para as nossas crianças e para os nossos adolescentes e tem dito para eles a que grupo eles pertencem. O mundo olha para os nossos jovens e todos os dias respondem para ele qual é o porquê da existência dele. E sabe qual é o grande problema disso, meus irmãos? É que essas respostas que o mundo entrega para os nossos jovens, adolescentes, crianças e para a nossa família, não é a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Sabe para que o mundo responde para eles? O mundo diz que a identidade deles está ligada aos afetos. Sabe o que o mundo diz? O mundo diz assim, você é aquilo que você sente. Você é aquilo que o seu coração diz que você é. Você deve seguir o seu coração para que você descubra quem você é. E é essa resposta que tem formado a identidade das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O que você quer ser? Não é aquela perguntinha inocente, né, que você diz assim, o que você quer ser quando crescer? Seja aquilo que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Veja que isso parece até muito bonito, né? Uma ideia motivacional. Vamos lá, vamos todos. Seja o que você quiser. Você consegue, você pode. Mas isso tem deturpado a identidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Porque elas crescem entendendo que aquilo que o meu coração quer que eu seja é o que forma, é o que define a minha identidade. Sabe o que o mundo diz para os nossos jovens, crianças e adolescentes? Diz que ao se assumir com essa identidade do o que o meu coração deseja ser, os nossos jovens recebem no mundo uma grande família. Muitas pessoas que abrem os braços e dizem, vamos todos juntos agora caminhar, vivendo do nosso jeito. Ninguém manda na gente, não. A gente faz aquilo que a gente quer. O que é que o nosso coração quer seguir? Vamos juntos. Existe uma grande família no mundo, abraçando os adolescentes e os jovens e dizendo assim, nós somos a grande família do eu faço o que eu quero, do ninguém manda em mim. Eu caminho de acordo com a minha vontade, com o meu querer, com aquilo que eu quero seguir. E você pertence ao que o mundo diz, aos adolescentes. Você pertence a essa grande família, sem regras, onde a gente segue a nossa própria vontade. E sabe qual é a terceira resposta que o mundo dá para as nossas crianças? Ela diz assim, por causa disso, nós vamos lutar para libertar todos os outros que estão presos em suas religiosidades, em suas outras ideias, porque a liberdade está em viver aquilo que o seu coração quer. E essas respostas têm arrastado famílias, adolescentes e crianças. E sabe qual é o perigo e a armadilha disso, irmãos? É que o que define a nossa identidade não sou eu mesmo, não é o meu coração, não é o que eu sinto,
Não é aquilo que eu gosto de fazer, não é o que os meus amigos dizem que eu gosto, que grupo eu estou inserido. Irmãos, o que determina a nossa identidade, o que define a identidade das nossas crianças, jovens e adolescentes, e por tabela, a qual grupo pertencemos e por que causa nós devemos lutar, é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que define a identidade, o lugar que nós estamos inseridos e a causa que nós devemos lutar. É o Evangelho de Cristo Jesus, é a verdade da palavra de Deus, é o que define a nossa identidade. Não é o nosso próprio coração, não são os nossos próprios desejos. E essa demanda ela não é tão atual quanto parece. Talvez, ao olhar ao nosso redor hoje, a gente perceba que isso é uma realidade. A gente olha para as pessoas, para os nossos adolescentes e jovens, irmãos, diga você que eu nunca vi na escola, nas escolas que eu já tive a oportunidade de trabalhar, tantas crianças e adolescentes sofrendo com depressão, com crises de ansiedade. Crianças de 10 anos de idade, com desejo de suicídio. Adolescentes com 15 anos de idade, prestes a começar a vida para entrar na universidade, que não sabem o que querem da vida, que não têm um norte, uma direção, um destino a seguir, uma causa para viver. Quantas crianças, jovens e adolescentes acordam todos os dias e não sabem a motivação de estarem ali na segunda-feira, em pé, acordados? E essa demanda ela não é tão atual assim, tá, irmãos? Se a gente olhar para a história do homem, a gente vai perceber que esse dilema da identidade existe desde que o homem caiu no Éden. O pecado bagunçou tudo, meus irmãos. E isso é o que nos motiva a ler a carta de Efésios hoje. Porque a cidade de Éfeso também era uma cidade que tinha sua identidade deturpada e bagunçada. Veja só um pouco do contexto dessa cidade que Paulo escreveu. A gente vai chegar no que nós lemos, eu prometo a vocês. Tenham paciência comigo. Éfeso era uma cidade gigantesca, era enorme. Era a terceira maior cidade do Império Romano. A cidade de Éfeso era também a capital da Ásia Menor do Império Romano. E em Éfeso ficava um grande porto que fazia dessa cidade, dessa principal cidade da Ásia Menor no Império Romano, uma cidade comercial. E por ser uma cidade comercial, Éfeso abrigava também um grande centro religioso e filosófico. Da antiguidade ficava na cidade de Éfeso uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. E estava ligado ao sucesso comercial dos moradores de Éfeso. Por quê? Porque eles realizavam comércio de diversas imagens de diversos deuses no templo da deusa Diana. Então havia uma gama gigantesca de divindades que aqueles moradores da cidade adoravam. E por causa disso, Éfeso era uma cidade próspera e rica. Só que aí acontece algo na cidade de Éfeso, que está escrito lá no capítulo 19 de Atos. O apóstolo Paulo, levado pelo Espírito Santo, chega até a cidade de Éfeso. Paulo passa ali 2 anos pregando na cidade de Éfeso, e o evangelho que o apóstolo Paulo prega nessa cidade bagunça tudo que eles estavam vivendo. Lembra do templo da deusa Diana, que era o sucesso comercial da cidade? Começa a ser derrubado. Não existe mais comércio tão próspero agora. Por quê? Porque aqueles moradores que adoravam a várias divindades, agora convertidos ao Evangelho de Cristo Jesus, estavam adorando a um único Deus vivo e verdadeiro. E o comércio na cidade de Éfeso estava começando a decair e a bagunçar. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Significa que o Evangelho de Jesus Cristo transforma uma cidade inteira. O evangelho que Paulo prega em Atos 19 na cidade de Éfeso bagunça a estrutura econômica, filosófica
da cidade de Éfeso. E é por isso, irmãos, que a gente está aqui nessa noite de terça-feira, irmãos. Porque o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregou é o evangelho de Cristo que está diante de nós. E a mesma transformação que esse evangelho fez em Éfeso é a transformação que o evangelho de Cristo pode fazer na minha vida, na sua vida e na vida das nossas famílias. Esse evangelho pregado pelo apóstolo Paulo mudou a cidade de Éfeso, e o evangelho que quer transformar a nossa vida, meus irmãos. É por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos no poder do evangelho de Jesus Cristo, que transforma a vida das famílias na cidade inteira, que transforma a vida de crianças, jovens, adolescentes que estão vivendo em conturbação, em problemas de identidade, de depressão. É o evangelho de Jesus Cristo que tem poder para alcançar as nossas vidas, assim como alcançou a cidade de Éfeso, meus irmãos. É por isso que nós estamos aqui. Eu quero dizer para você o seguinte: não importa como você está aqui hoje, irmão. Cada um de nós veio para cá trazendo uma gama de problemas. Eu não sei você, mas nossa, problemas. Cada família que está aqui representada, irmãos, tem problemas a serem resolvidos. Cada um de nós aqui, irmãos, o nosso coração está meio conturbado, irmãos. Não é uma época fácil não, irmãos. Mas não importa como você veio aqui hoje, irmãos. A verdade é que esse evangelho de Jesus Cristo, ele tem poder suficiente para transformar a nossa vida. Esse evangelho de Jesus Cristo, se você vive uma vida muito comum, dia após dia, acostumado com tudo ao seu redor, satisfeito com essa realidade terrena, e está tudo bem para você, sua família está tudo ok, você está caminhando direitinho, você tem um emprego, você tem um marido, filhos, e está tudo certo, meu irmão, você precisa do evangelho de Jesus. Se você está aqui nessa noite e se sente o pior dos pecadores, e olha para a sua semana e vê assim: eu pequei ontem, pequei hoje, eu não consigo me libertar desse pecado, e minha vida está uma bagunça, eu estou distante do Senhor. É do evangelho de Jesus Cristo que você precisa nessa noite. Se você olha para o seu redor, para a sua família, para a sociedade, e vê a bagunça que o mundo está, e vê os adolescentes em depressão, e vê as crianças andando distante do Senhor, e você se incomoda com isso, e você quer fazer alguma coisa, você também precisa do evangelho de Jesus Cristo, para que você possa levar até essas pessoas. Você percebe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Não importa como você chegou aqui, eu e você precisamos do evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos. E aí nós chegamos aqui na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Paulo prega 2 anos, há uma mudança gigantesca na vida da cidade de Éfeso, e Paulo então escreve uma carta para essa cidade. E Paulo é um escritor exímio, né? O cara escrevia muito bem, e ele escreve essa carta de uma maneira muito didática. A carta foi dividida em 6 capítulos. Do 1º ao 3º capítulo, Paulo escreve explicando o evangelho que alcançou a cidade. No 1º, 2º e 3º capítulo, Paulo fala sobre a redenção, a justificação, o sacrifício de Jesus, a salvação pela graça, através da fé, e explica bem detalhadamente como é esse evangelho que alcançou a vida dos irmãos em Éfeso. Do capítulo 4, 5 e 6, Paulo então aplica esse evangelho na vida daqueles que foram alcançados por ele. Olha o que Paulo está dizendo, foi o verso que nós começamos a ler. Versículo 4, veja novamente aí, ó. Como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O que Paulo está dizendo? Dizendo assim: irmãos, vocês foram alcançados pelo evangelho. Portanto, existe uma maneira de viver. Paulo está dizendo, quando o evangelho alcança a sua vida, quando essa palavra poderosa transforma você, você precisa agora viver de uma maneira digna desse evangelho que você foi alcançado.
Há uma transformação na vida de quem é alcançado pelo Evangelho, meus irmãos. Há uma mudança na conduta de quem é alcançado pelo Evangelho, meus irmãos. Você não é mais o mesmo. A cidade de Éfeso foi totalmente transformada e modificada. Quando o Evangelho alcança a nossa vida, há uma transformação em nós. E aí, o capítulo 5, 6 e 7, Paulo ele vai explicar aos irmãos como esse Evangelho alcança a vida de quem, muda a vida de quem é alcançado pelo Evangelho. O que o Evangelho produz na vida daqueles que creem? E é sobre isso, especificamente, que eu queria que você abrisse os seus ouvidos. Por quê, irmãos? Porque esse Evangelho transforma a vida da nossa família. É esse Evangelho que traz mudança para a nossa família. E aí Paulo vai explicar, eu separei aqui 2 pontos dessa aplicação do Evangelho. Então, se você não entendeu nada que eu disse até agora, entenda a partir daqui. Existem 2 coisas que acontecem na vida de quem é alcançado pelo Evangelho de Jesus. 2 mudanças na vida de uma família que recebe o Evangelho em sua casa. Sabe qual é a primeira delas? O Evangelho, capítulo 4 ainda, versículo 2. Olha o que é que Paulo está dizendo, preste atenção, por favor. Ele diz, vocês receberam o Evangelho, vivam de modo digno. E aí ele explica que modo digno é esse. Ele começa dizendo assim: sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. E ele continua dizendo: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe qual é a primeira transformação que o Evangelho produz na vida daqueles que creem? O Evangelho nos tira de uma vida solitária, individualista, egoísta e nos coloca numa vida de unidade. O Evangelho nos tira do eu e nos passa a viver como nós. Não tem mais eu quando o Evangelho é alcançado, quando nós somos alcançados pelo Evangelho. Nós deixamos de ser eu e passamos a ser nós. É por isso que a família, irmãos, é uma figura linda do Evangelho de Jesus Cristo. Porque os 2 se tornam uma só carne. Não existe mais eu, e agora é nós. A unidade é o tema central do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus nos transforma em uma grande família para Deus, em um corpo para o seu Filho e em um santuário para a habitação do Espírito Santo de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo nos une em uma grande família. Você sozinho, desculpa aí, meu irmão, mas você sozinho é só você mesmo. Você sozinho é alguém muito egoísta, amante de si mesmo. Você sozinho é apenas um narcisista que ama se olhar no espelho e se adorar. Você sozinho é alguém caminhando sozinho pela vida. Mas quando você se une com mais um filho de Deus, você passa a ser nós. Nós somos a igreja, nós somos a família, nós somos o corpo de Cristo. Veja que a palavra não diz assim: você é igreja, você é família de Deus, você é corpo de Cristo. Você consegue ver isso? Nós somos a família de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. O Evangelho nos tira do eu e nos leva a sermos nós. Perceba como o tema de unidade é central no Evangelho de Jesus Cristo. Pelo menos 15 vezes, o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos irmãos em Efésios, para explicar que unidade é um tema central do Evangelho, ele repete pelo menos 15 vezes a expressão um. Acompanhe comigo, por favor. Capítulo 2, versículo 14. Paulo diz assim, de ambos, ele está falando de judeus e gentios, Deus, através do sacrifício de Jesus, fez um. No versículo 15 ainda do capítulo 2, ele diz que Deus fez para si uma nova humanidade. No versículo 16 ele fala de um só
corpo. Versículo 18, ele fala de um espírito. Capítulo 4, versículo 3, ele fala sobre uma unidade do espírito. Versículo 4 do capítulo 4, ele fala de um corpo. Depois de um espírito. Depois de uma esperança. E depois de uma só esperança, ele diz mais, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, unidade da fé. E lá no capítulo 5, versículo 31, ele fala de unirá e de uma só carne. Unidade é o tema central do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Evangelho alcança a nossa vida, irmãos, o nosso desejo é viver como um. O nosso desejo é andar em família. O nosso desejo é caminhar abraçado uns com os outros. Porque o Evangelho produz em nós unidade. E isso responde à primeira pergunta lá da questão dos adolescentes. Lembra que a gente começou dizendo: quem sou eu e a qual grupo eu pertenço? E a palavra de Deus responde: você é filho de Deus e você pertence à família de Deus. Você é filho de Deus e você pertence à família de Deus. E a segunda coisa que eu disse para vocês, que o Evangelho produz na vida daqueles que creem, está no capítulo 4, versículo 13, ainda de Efésios. Paulo falando sobre como Deus organizou o corpo de Cristo. Aí no versículo 13 ele diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Veja, quando o Evangelho alcança as nossas vidas, irmãos, o Evangelho nos conduz a viver uma vida em maturidade. E sabe o que é essa maturidade que a Bíblia fala? É nós caminharmos até sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Isso aqui responde à terceira pergunta, à terceira questão, que tem bagunçado a nossa família. Qual o motivo da minha vida? Por que eu existo? As crianças perguntam, os adolescentes se questionam, por que eu estou aqui? Os adultos se perguntam, qual a motivação de viver? E a resposta está nisso aqui, irmãos. A motivação das nossas vidas é nos parecermos cada vez mais com Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em outro lugar, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que quando nós somos alcançados por esse Evangelho, há um véu que cobre o nosso rosto, ele é derrubado. E nós contemplamos a glória de Cristo e somos transformados de glória em glória e somos cada vez mais parecidos com Ele. Percebe qual é o objetivo do Evangelho, irmãos? É nos transformar gradativamente para nos sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E lá no final, 1 João, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo João diz assim, que um dia nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Sabe o que é isso, irmãos? Que a motivação das nossas vidas é caminharmos aqui nesse mundo, nos parecendo cada vez mais com Jesus, até o dia que seremos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é. O objetivo das nossas vidas, irmãos, é viver aqui nessa vida, é sofrer os sofrimentos que essa vida nos permite sofrer, mas entendendo que o nosso mundo não é aqui, a nossa vida não é apenas essa vida terrena, e que um dia nós seremos glorificados, assim como Jesus foi glorificado, e nos tornaremos semelhantes a Ele. Meus irmãos, é esse o objetivo das nossas vidas. Se você não tem motivação para viver, meu irmão, se você não tem vontade de viver, olhe para isso aqui. O que Deus quer fazer nas nossas vidas é nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. O que Deus quer fazer nas nossas vidas é nos amadurecer pouco a pouco. E as tribulações, as dificuldades, as aflições, os nossos corações tristes, a tristeza que nós experimentamos nesse mundo são ferramentas de Deus para nos deixar cada vez mais
parecidos com seu Filho Jesus. Meu irmão, conhecer e viver o Evangelho de Cristo nos transformará à semelhança de Jesus Cristo. É esse o objetivo das nossas vidas, irmãos. É sermos aqui nesse mundo mais parecidos com Jesus possível, até que sejamos semelhantes a Ele na eternidade. Na carta aos Efésios, Paulo nos dá uma série de características espirituais que nós devemos perseguir para que sejamos contados como aqueles que desenvolvem maturidade através do conhecimento de Cristo, de Jesus. Capítulo 4, dos versículos 20 ao versículo 31, Paulo começa a dizer assim, você foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, você vai caminhar a sua vida se tornando cada vez mais parecido com Jesus. E ele dá uma lista de características daqueles que estão caminhando para serem mais parecidos com Jesus. Ele diz assim, parem de contar mentiras, não sejam controlados pela raiva, sejam generosos uns com os outros, não usem uma linguagem tola ou abusiva, sejam bons uns com os outros, sejam sensíveis, perdoadores, fiquem longe da imoralidade sexual e de piadas obscenas, não fiquem bêbados. Ao invés disso, sejam cheios do Espírito de Deus. Essas são as características de quem caminha em maturidade, se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Veja quando eu digo assim, que a motivação das nossas vidas precisa ser mais parecido com Jesus. Você vê quanto serviço tem para a gente, irmão? Quantas tarefas ainda há para a gente desenvolver todos os dias, irmãos? Eu não sei por que eu vou acordar hoje. Irmão, acorde para você aprender a perdoar o seu próximo. E diga, esta semana é a semana que eu vou desenvolver a característica, deixa eu ver, Efésios capítulo 4. Tem aqui, parar de contar mentiras. Meu objetivo da semana. Depois aqui tem mais o quê? Não sejam controlados pela raiva. Esse mês, meu objetivo de vida é aprender a não ser controlado pela raiva. Vizinho. Quanto serviço tem para nós, meus irmãos? Nos tornarmos parecidos com Jesus. Olharmos para a vida de Jesus e querer imitar a vida de Jesus. Essa é a motivação que nós devemos ter ao acordar todos os dias, meus irmãos. É acordar entendendo que o que Jesus Cristo quer de nós é que nós sejamos parecidos com seu Filho. Olhar para a nossa família, enxergar e olhar assim, meu marido, minha esposa, meus filhos, o que Deus quer aqui que eu faça na minha família? Qual é o propósito de Deus para a minha família, irmãos? É que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Essa é a motivação das nossas vidas. E por fim, meus irmãos, uma vez que nós somos alcançados pelo poder do Evangelho de Cristo, o que nos espera nessa vida, não se engane, por favor. Se você crê no Evangelho de Jesus Cristo, o que nos espera nessa vida é um processo gradual de transformação. Irmãos, eu não consigo olhar para Atos dos Apóstolos, ler a história da igreja primitiva e ver que desde o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, os irmãos começam a sofrer desesperadamente. Capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre eles. No capítulo 3, Pedro prega. No 4, ele já está sendo preso. E depois vem uma perseguição sobre a igreja e eles se dispersam. E cada um vai para o lugar e continua sofrendo e buscando. E aí você vê Paulo no capítulo 9, aparece lá e começa a viver uma vida do Evangelho. E aí de repente Paulo está pregando numa cidade e é apedrejado. E está fugindo pelo muro da cidade, levado num cesto. E depois Paulo está no navio e é um naufrágio. E o Atos dos Apóstolos termina com a igreja vivendo uma vida sofrida, meus irmãos. Não dá para você olhar para o livro de Hebreus, capítulo 11, a lista dos heróis da fé,
E ver que eles estão lá porque eles viveram uma vida de sofrimento. O texto diz: muitos morreram à espada, perseguidos, humilhados, injuriados, apedrejados. São esses os heróis da fé. E o texto de Hebreus diz assim: o mundo não era digno deles. Talvez se nós olhássemos com a nossa ótica mundana de hoje para esses irmãos da igreja primitiva, para os irmãos que estão lá na lista dos heróis da fé em Hebreus, talvez no nosso olhar atual, contemporâneo, eles fossem um bando de derrotados. Ah, coitadinhos, onde eles chegam eles são enxutados, ninguém quer eles nas cidades. Ah, onde eles chegam eles são apedrejados, todo mundo quer expulsar eles. Mas enquanto o mundo olhava para eles como perdedores, o céu aplaudia esses irmãos porque eles eram fiéis a Jesus Cristo. Se você olhar para a vida dos apóstolos, meus irmãos, nenhum deles teve uma morte tranquila. Todos os apóstolos, com exceção do apóstolo João, que foi exilado na ilha de Pátimos, foram mortos, crucificados, mortos à espada, perseguidos. Estavam sempre fugindo, sempre procurando aonde se colocar. E se você olha para o que Jesus disse a esses discípulos, meus irmãos, não dá para deixar de esquecer o sermão do monte, quando Jesus diz assim, capítulo 5, versículo 10, bem-aventurados são vocês quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, vocês são bem-aventurados, alegrem-se, exultem porque vocês estão sofrendo pela minha causa. Se você foi alcançado pelo Evangelho, não se engane. O que nos espera aqui é um processo gradual de transformação. E esse processo envolve sofrimento. E esse processo envolve lágrimas. E esse processo envolve ouvir não de Deus. Porque o objetivo de Jesus nas nossas vidas é nos transformar à semelhança do seu Filho. Tudo que acontece nas nossas vidas, meus irmãos, o objetivo é esse. É nos tornar mais parecidos com Jesus. Comece a olhar, a enxergar as coisas assim. A tribulação que vem para a sua casa, oh Deus, para que essa tribulação? É para que você seja mais parecido com Jesus. O sofrimento que chega nos seus filhos, oh Deus, por que o sofrimento com os meus filhos? É para que você seja mais parecido com Jesus. O Evangelho quer transformar a nossa vida para que sejamos mais parecidos com Jesus. Nós vamos sendo transformados, mudados, lapidados. Quanto mais nós ouvimos sobre Jesus, quanto mais nós ouvimos sobre a obra da cruz, mais a certeza da fé, das promessas de Deus sobre o nosso futuro eterno é gerado no nosso coração. Apesar das lutas, irmãos, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das dúvidas, das incertezas, das tempestades que nos sobrevêm, uma verdade precisa sobressair sobre tudo isso, e uma verdade é que nos faz seguir. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. As promessas que a Bíblia tem para nós são todas verdadeiras, meus irmãos. Quando Jesus disse em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, porque eu vou preparar lugar, e quando eu voltar, levarei vocês comigo. Irmãos, isso é verdade. Essa é uma promessa verdadeira. Cristo nos resgatará desse mundo mau. Cristo voltará e todas as coisas vão ser redimidas como Ele prometeu. E o nosso corpo será transformado. Essa é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, diante das aflições, do mal, do
dos questionamentos sobre identidade, sobre a qual lugar pertenço, da depressão, da ansiedade, existe uma promessa para a nossa vida. É o Evangelho de Jesus Cristo. Apegue-se a essa promessa. Creia nessa promessa. E você salvará a sua vida. Creia em Jesus Cristo. E nós estaremos caminhando pelo caminho correto. Creia em Jesus Cristo. E a sua família estará segura. Creia no Evangelho de Jesus Cristo. Que a segurança e a certeza da fé e da salvação guardará o seu coração até a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E que a gente possa sair daqui crendo no Evangelho de Jesus. Amém.